Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Mania da Idade. Para quem já nos ouve há algum tempo, como sabem, eu sou o Pedro. Temos a Ana e a Nicole. Olá! E hoje temos um convidado muito especial, internacional, o Alberto. Buenas. Hoje decidimos falar sobre o tema do engagement e do burnout no mundo do trabalho, relacionado com a idade e com os meta-estereótipos. Nós escolhemos este tema porque é um tema muito atual e ainda não é muito debatido nos mídias, então achamos importante consciencializar as pessoas sobre estes dois conceitos e sobre o efeito que eles podem ter tanto no trabalho como na vida pessoal. Para complementar todo esse trabalho e a abordagem sobre esse tema, achámos relevante entrevistar duas pessoas com idades diferentes, um dos entrevistados tinha 28 anos e o outro 59 anos, e concluímos que estes têm perspectivas diferentes sobre o trabalho. Algumas das perguntas que fizemos foram: o que é para si sentir bem-estar no trabalho, lida eficazmente com os problemas no trabalho no seu dia-a-dia e como se sente ao final de um dia de trabalho. Então, quando surgiu esta oportunidade de nós fazermos o podcast sobre este tema, nós debatemos estes conceitos e a sua relação com a idade, baseado na nossa opinião, sem nenhuma base científica, e nós tínhamos chegado à conclusão que se calhar iríamos encontrar níveis de burnout mais altos em pessoas mais velhas e níveis de engagement mais altos, exato, em pessoas mais novas. No entanto, após a revisão da literatura que nós fizemos, chegámos à conclusão que não existem diferenças significativas entre as idades. No entanto, pessoas mais velhas demonstravam ter níveis de engagement mais altos e pessoas mais novas demonstravam ter níveis de burnout mais altos. Isto deve-se a diferentes fatores, como por exemplo os níveis salariais. Pessoas mais velhas têm níveis normalmente salariais mais altos. E a sua segurança no emprego também contribui. Sim, e também porque pessoas mais novas podem se sentir menos capazes para realizar uma determinada tarefa do que, por exemplo, uma pessoa que já está naquele trabalho a exercer aquela função há mais tempo. Por isso também se sentem menos seguros para lidar com exigências de trabalho. E mais vulneráveis. Bueno, ahora me gustaría hablar a mí un poco sobre el término burnout. Este es un síndrome resultante del estrés laboral crónico que no ha sido manejado con éxito y que por tanto afecta tanto a la vida laboral como a la personal del trabajador. Este síndrome, el cual no se encuentra en el DSM-5 o DSM-5. Para quem nos está a ouvir e não sabe o que é um manual diagnóstico de perturbações mentais usados por psicólogos para diagnosticar essas perturbações. Bueno, pues este síndrome se caracteriza por varios rasgos, que serían agotamiento, cinismo y reducida eficacia profesional. Primero vamos a hablar de ese agotamiento tanto físico como mental generalizado, en el que los síntomas, como ya he dicho, no son solo físicos, sino que son también mentales, como podemos ver síntomas de ansiedad o síntomas de estrés. Con respecto al cinismo, que también puede ser despersonalización, este síndrome produce un cambio en el comportamiento del trabajador que lo sufre. Este adopta una cierta actitud de indiferencia e incluso de desapego, reduciendo claramente su compromiso hacia el trabajo. Y ya por último tendríamos el descenso de la productividad laboral y desmotivación. Los dos puntos anteriores, los que acabo de hablar, derivan en una bajada de la productividad laboral, muy clara, y en una desmotivación que puede llegar a generar frustración en el trabajador y puede también evidenciar una ausencia de realización personal en el trabajo. ¿Cómo podemos evitar esto? Muy importante. Para evitar el síndrome de burnout es crucial identificar y modificar las condiciones de trabajo que lo han producido. E incluso en casos más graves sería necesario una reubicación del trabajador o incluso un asesoramiento psicológico. Creo que tras haber explicado este concepto es importante, o más bien esencial, escuchar un fragmento de las entrevistas que hicimos a los trabajadores. O que é para si sentir bem-estar no trabalho? Sentir bem-estar no trabalho, para mim, é realmente todos os dias enfrentar os desafios que é realmente gerir uma empresa, ter sempre o bom atendimento perante os clientes. Esse é o principal desafio que realmente tenho todos os dias quando venho trabalhar.
Ok. Pode-nos descrever, não, o que é para si sentir bem-estar no trabalho? Ora bem, bem-estar no trabalho é ter um ambiente bom e ter também basicamente ter um trabalho que se goste daquilo que se está a fazer. Ok. Na primeira entrevista, conseguimos compreender que sentir bem-estar no trabalho é satisfazer as necessidades dos clientes e na segunda, o bem-estar no trabalho é proporcionado por ter um ambiente bom e fazer aquilo que se gosta. Aqui, nestas partes da entrevista, nós vemos duas perspectivas diferentes. No primeiro entrevistado, se calhar, a resposta ficou um pouco aquém daquilo que nós pretendíamos, porque dá uma perspectiva mais de fora, ou seja, o importante, ou o que realça ser importante para estar bem no seu trabalho é a satisfação dos seus clientes. Talvez queríamos que fosse mais numa perspectiva de si próprio e não tanto nos clientes, ou seja, uma perspectiva própria e não uma perspectiva de outros. Sim, eu acho que isso acontece no segundo entrevistado, em que ele já nos fala que é preciso haver um bom ambiente. E gostar daquilo que se faz. Sim, então acho que se calhar o segundo entrevistado nos dá mais informação que nos pode trazer mais... Ou seja, que foi mais de encontro à pergunta que nós queríamos. Exato, é isso. Falando agora do outro conceito central do nosso tema, ou seja, o engagement, que é um conceito totalmente contrário ao burnout que o Alberto explicou aqui. E isto porquê? Porque o engagement no trabalho tem sido associado a um estado mental satisfatório, persistente e positivo em relação às atividades laborais. Este caracteriza-se, ou seja, por uma energia e uma implicação e eficácia que são opostos às três dimensões do burnout: o esgotamento, o cinismo e a falta de eficácia, como foi aqui referido. E as três dimensões do engagement são o vigor, a dedicação e a absorção. No vigor, o que é isto do vigor? São níveis elevados de energia e grande resiliência no trabalho, podendo assim superar dificuldades. A dedicação é a forma como o trabalhador se envolve nas atividades laborais, bem como o seu entusiasmo em relação a ela. Já a absorção está associada à concentração, evidenciada pelo profissional nas atividades, ficando tão envolvido a ponto de não notar o tempo passar. O engagement também pode ser definido como um equilíbrio entre a parte cognitiva e afetiva do profissional, com os trabalhadores a apresentarem-se motivados, proativos e a adaptarem-se com facilidade aos diferentes contextos. Tal como o fizemos no burnout, achamos importante ouvir um trecho da entrevista realizada aos trabalhadores. Lida eficazmente com os problemas de trabalho no seu dia-a-dia? Sim, lido realmente, umas vezes com mais facilidade, outras vezes com menos, porque quando se lida com clientes, com pessoas realmente que têm uma forma diferente de estar na vida, que uns podem criar uma situação mais complicada, mas tenta-se resolver a situação, sempre, porque os clientes são muito heterogéneos e, dada essa heterogeneidade, nós temos que nos adaptar a essa mesma heterogeneidade e adaptarmos realmente à situação, sempre no conceito de que o cliente tem realmente quase sempre razão, e tentamos realmente fazer essa máxima, dando realmente privilégio ao cliente para resolver as situações com que eles nos colocam diariamente. Lida eficazmente com os problemas do trabalho no seu dia-a-dia? Por exemplo, que estratégias é que utilizaria para lidar com um problema que surgisse? É assim, no trabalho que eu tenho neste momento é preciso manter um bocado a calma, não explodir, não ficar também com o problema do cliente, por assim dizer, e tratar individualmente cada problema. Portanto, se o cliente tiver 3 problemas, é preciso tratar um problema de cada vez, não os 3 ao mesmo tempo. Caso contrário, é mesmo para dar muito mau resultado e os problemas acabam por se misturar e não se resolve mesmo nada, por assim dizer. Podemos concluir que ambos os entrevistados lidam eficazmente com os problemas de trabalho. O primeiro desenvolve estratégias de se adaptar aos clientes devido ao facto de eles serem todos diferentes uns dos outros e realça a importância de lhes atribuir sempre a razão. E o segundo entrevistado diz-nos que, para resolver os problemas, mantém a calma,
divide o problema por fases para conseguir resolvê-lo mais facilmente e mais agilmente. Assim, a meu ver, estas partes das entrevistas talvez pudessem ser um pouco mais exploradas da nossa parte, não aconteceu, mas se calhar deveria ter acontecido, porque embora ambos os entrevistados digam que lidam bem com os problemas, acho que falta alguma coisa de explicar de que forma, ok, não explodir e assim, mas de que forma é que isso acontece. Porque eventualmente existem momentos em que não é tão fácil lidar com os problemas no trabalho, a meu ver. Não sei se concordam. Eu concordo contigo. Eu também. Eu mais ou menos, porque ok que tens uma certa parte que podemos ter explorado mais, mas no entanto, se estas são as formas que eles veem para resolver os problemas, acho que parte de cada um, ou seja, se para ele isto faz sentido, se para ele é mais fácil de resolver assim e se com isto ele percebe que lida eficazmente com esta maneira, acho que, ou seja, não vamos ter uma perspectiva contrária porque é a perspectiva dele. Sim, eu não estou a querer dizer que tem que ser uma perspectiva contrária, porque acho que a forma como eles explicaram é a forma como se sentem e está completamente correta, aliás, nem está correta nem está errada, tipo, é a maneira como se sente. Exatamente. De cada um. Exatamente, mas eu acho que essa ideia poderia ter sido mais desenvolvida. Sim. Sim, totalmente. Então, tanto o Pedro como o Alberto já falaram do burnout e do engagement e agora vamos falar um bocadinho sobre os meta-estereótipos. E o que é isto? Eles caracterizam as crenças individuais, ou seja, o que cada pessoa acredita de membros de um grupo acerca, por exemplo, da forma como os outros grupos o percepcionam. Em contexto laboral, os meta-estereótipos podem aparecer associados à idade do trabalhador e pode produzir preocupação e medo nas pessoas. Porquê? Por serem reduzidas a este estereótipo, como por exemplo, uma pessoa mais jovem pode considerar que uma pessoa mais velha o vê como irresponsável e que não consegue realizar o seu trabalho com a competência necessária. E o que é que isto pode fazer? Pode provocar insegurança e medo nessa pessoa. Ou seja, é de salientar que este pode se manifestar de forma positiva, neutra ou negativa. Positiva ou neutra no sentido em que a pessoa que sofre preconceito pode sentir-se motivada a provar que o que dizem sobre ela não é verdade. E negativamente, de forma negativa, pode estar associada à segurança psicológica. Neste tema, este tema está relacionado com a idade. E ao longo das entrevistas nós fizemos algumas perguntas, por exemplo, como é que se sentem as relações laborais, que se podem ser positivas ou negativas. Sim, nas organizações. Mas por motivos de tempo não conseguimos colocar aqui essas partes da entrevista, mas ficam para os próximos capítulos do nosso podcast. E pronto, estamos a chegar ao fim do nosso podcast. Espero que tenham gostado do tema que trouxemos hoje e que se sintam de alguma forma ajudados e que se estiverem a sentir um burnout ou se estiverem com dificuldades no vosso trabalho, que procurem ajuda nos psicólogos. Porque não há trabalhos fáceis, não há trabalhos difíceis e o importante é que cada um tenha um forte engagement no trabalho e que se sinta completamente realizado naquilo que está a fazer, porque isso é o mais importante. Sim, eu acho que foi um podcast muito interessante, porque são temas, como nós dissemos no início do podcast, são temas muito atuais que devem ser debatidos e acho que também é importante salientar que nós não estamos sempre motivados para ir trabalhar, tipo, não acordamos sempre produtivos, mas é importante sabermos qual é o equilíbrio entre o burnout e o engagement. Nós compreendemos também a forma em que os meta-estereótipos influenciam o dia-a-dia dos nossos entrevistados e que a idade pode ser um fator de diferença que potencia o burnout y el engagement. Y hablando de los metaestereotipos, es muy importante tenerlos en cuenta en ambientes de trabajo
porque muchas veces son causa principal de ciertos estados mentales negativos. Por ejemplo, el burnout muchas veces es provocado por estos metaestereotipos. Entonces nosotros, como psicólogos, tenemos que conocer esas situaciones, esos metaestereotipos que se dan en situaciones de trabajo. Yo creo que es algo muy importante que hay que tener en cuenta y que, por lo menos en este podcast, lo hemos destacado, por eso. Sim. E também, agora finalizando, ajudem, se estiverem num trabalho em colaboração com alguém, ou procurem ajudar os vossos colegas, uma entreajuda, isso vai dar uma motivação extra, e porque vão fazer amizades e porque se houver entreajuda no trabalho, vão estar certamente mais capazes e com mais motivação para trabalharem. E mais entusiasmados para ir para mais um dia de trabalho. Exato. E uma boa relação no trabalho é meio caminho andado para haver um forte engagement. E bem-estar físico e psicológico. Sim. Pronto, acho que é isto. Acho que chegamos ao fim do nosso podcast. Obrigado por nos terem escutado e também obrigado, Alberto, por teres participado. A vosotros, neste a podcast vosotros. hoje. Então até ao próximo episódio.